Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria chegar junto à sua casa, junto à sua família, nesta noite de terça-feira, para rezarmos juntos, para aprendermos mais das coisas de Deus, para nos colocarmos na presença de Deus, de maneira especial, nesse tempo rico de Quaresma que nós estamos vivendo. Convido você a estar conosco para formarmos essa grande comunidade de fé, de vida, de oração, como já disse, nesta segunda semana do tempo da Quaresma que a Igreja nos oferece. Tempo bonito para a gente meditar, para a gente rever nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa oração, a vivência da nossa fé. E, acima de tudo, para rezarmos juntos. Portanto, ligue para a gente, você é que nos ajuda a fazermos o programa Madrugada de Bênçãos. Queremos colocar todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, no nosso momento mariano, onde pedimos a intercessão da Mãe, que ela leve os nossos pedidos, nossas intenções e orações até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue para a gente, peça a sua oração, fale ao vivo com o Padre, fique sócio também dessa obra de evangelização, especialmente nesse ano mariano, não é? Nós vamos depositar todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora durante todo esse ano, consagrando você, sua família, suas intenções à Virgem Mãe Santíssima. Então, ligue para a gente, participe conosco. 0800 777 0021. É o telefone para você falar ao vivo, para você deixar o seu pedido de oração e também para você ficar sócio. 0800 777 0021. Quero aproveitar também, dar um grande abraço, um grande beijo a todos aqueles que fazem aniversário nesse mês de março. Vamos colocar nas mãos de Deus também você, dando graças a Deus pela sua vida. Eu aproveito para dar graças a Deus pela vida da minha mãe, que fez aniversário na última sexta-feira, Dona Doroti, lá em Porto Feliz, e a minha irmã, que vai fazer na próxima semana, a Viviane. Deus abençoe elas, não é? Que possam cada vez mais seguir aí nessa vida, dando testemunho de Jesus Cristo na vida de família, o que é muito importante e bonito, né? Nós não damos testemunho só o padre, só o bispo, só a religiosa ou religiosa. Todos nós devemos, como batizados, dentro da nossa vocação, do nosso chamado, sermos testemunhas de Jesus Cristo, sermos sinais do seu amor onde quer que nós estejamos. Para a gente conversar hoje, para a gente rezar, nosso tema, a força da fé. Toda a palavra de Deus vai falar muito sobre a fé. A fé que é uma virtude teologal. O que é uma virtude teologal? Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, nos ensina a Escritura Sagrada. Virtude teologal, virtus, a palavra virtude, que vem de virtus, significa força. Teologal, que vem de Deus, theos, Deus. Portanto, uma virtude teologal é uma força para o bem que vem de Deus, que vem do coração de Deus. Isso é fé. Fé, esperança e caridade são as três virtudes teologais. Você deve se recordar disso da catequese. Portanto, é uma força que vem do coração de Deus para fazer o bem. Isso é uma virtude, diferente do vício, que é uma força para fazer o mal. A fé, portanto, é essa graça que vem do coração de Deus. E lá na Bíblia Sagrada nós temos na carta aos Hebreus, dizendo assim, a fé consiste em crer naquilo que não se vê. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Se eu vejo, não é fé. A fé, portanto, é um passo além, é um passo a mais. A ciência vai trabalhar com aquilo que se vê, aquilo que é sensível, aquilo que é palpável. E a ciência muda de tempos em tempos, e é natural com as descobertas. A fé não. A fé permanece a mesma. Entretanto, meu irmão, minha irmã, a fé não vai contradizer a ciência e vice-versa, muito pelo contrário. Fé e ciência devem caminhar juntas. Papa João Paulo II disse isso num documento, agora o santo, né, São João Paulo II, num documento que ele escreveu há uns anos atrás, chamado Fides et Ratio, Fé e Razão. Ele vai dizer assim, que a fé e a razão, ou a fé e a ciência, são, na verdade,
como que duas asas de um pássaro. Pássaro com uma asa só ele não consegue voar. Ele precisa das duas asas para voar e se equilibrar. Assim também é a nossa vida. A fé e a razão. Nós precisamos das duas. Precisamos ter um equilíbrio. Um equilíbrio é importante. A fé junto da razão, porque a razão, a ciência, nós como cristãos cremos que é uma inspiração divina, é dom do Espírito Santo também. Portanto, conciliamos as duas coisas. Um outro santo da igreja, muito famoso, lá no século XIII, Santo Tomás de Aquino, ele ensinava assim, nós não dizemos fé ou razão, mas fé e razão. Não é fé ou razão, mas fé e razão. Portanto, caminham juntas. E Paulo, então, vai dizer assim para nós, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. São Paulo aos Romanos diz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos questionamos, ou as pessoas nos questionam, mas eu tô ficando meio sem fé, a minha fé está fraca, ou está fraquejando, muita dúvida. Padre, como é que eu faço para ter mais fé? Como eu já disse, a fé é um dom que vem de Deus, uma virtude teologal, que vem de Deus, portanto. Então é necessário eu rezar, eu me colocar na presença de Deus, eu clamar, eu pedir o dom da fé, bem como da esperança e da caridade. Por isso Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer besteira ou asneira, não, é ouvir a palavra de Deus. E talvez no dia a dia nosso, nós ouvimos tanta coisa, tanta porcaria, tanto lixo, que nem sempre estamos atentos para ouvir a voz de Deus. Na palavra, na Bíblia, na nossa oração e no dia a dia, porque Deus se manifesta e se revela na história. Um grande testemunho, um grande modelo de fé a cada um de nós, no Antigo Testamento, é Abraão. No domingo agora que se passou, nós, no segundo domingo da Quaresma, primeira leitura, livro do Gênesis, tratava justamente da vocação e do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, quando Deus fala a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te indicar. E Abraão confia na palavra do Senhor, acredita e vai em frente, vai adiante. Claro que usou de razão também, parou, pensou, é óbvio isso, né? Entretanto, ele estava em sintonia com Deus, na presença de Deus, estava pronto para ouvir, e, acima de tudo, para confiar. Portanto, é um grande modelo de fé. Porque ele acredita que Deus realmente está falando ao seu coração, consegue perceber o que Deus tem para ele e vai adiante. Deus diz, olha, você vai ser pai de uma multidão. Aqueles que você abençoar, eles serão abençoados. Olha que bonito. Mas Deus disse isso a Abraão, mas diz para mim, diz para você também. Mas é necessário nós termos essa confiança, nós temos essa fé. Abraão estava pronto para ouvir, não só ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração acima de tudo, porque só quem ouve com o coração é que coloca em prática essa palavra, é que pratica esta fé. Recorde-se de Pedro, quando Jesus o chama para caminhar sobre as águas também, naquela passagem onde Jesus está caminhando sobre as águas, indo em direção ao barco, e Pedro também quer ir até Jesus, e Jesus diz, vem Pedro. E Pedro sai do barco, dá até alguns passos, mas depois começa a afundar. E Jesus diz então, segurando-o pela mão, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro começou a caminhar bem, mas quando sentiu, e a palavra vai dizer isso, quando ele sentiu o vento, ele teve medo, titubeou e começou a afundar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você começa o caminho, renova-se na fé, no amor a Jesus, a sua igreja, faz um voto de realmente viver a sua fé, de ter coragem para isso. E na primeira dificuldade que aparece, no primeiro problema, na primeira tempestade, você começa a afundar como Pedro. E Jesus talvez olha para você e para o seu coração e vai dizer, por que duvidaste?
Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Esse é o problema, meu irmão, minha irmã. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor e, claro, se nós formos depender das nossas forças, nós afundamos realmente. O segredo é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. A carta aos Hebreus diz assim também, olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É Jesus, tudo vem dele, então nós olhamos para ele. O problema é quando nós olhamos aquilo que está ao nosso redor, os problemas, as dificuldades, a confusão que nós vivemos no nosso mundo hoje, e quanta confusão, basta olharmos os telejornais, nós desanimamos. Parece que a nossa fé começa a declinar, começa a afundar, assim como Pedro começou a afundar quando sentiu o vento, sentiu a tempestade. E Jesus então vai lhe dizer, por que duvidaste, Pedro? Jesus havia chamado Pedro, vem. Jesus chama a mim, Jesus chama a você. O problema é que nós duvidamos. Nós achamos que os problemas que nós temos ou que passamos, as situações difíceis, são maiores do que o nosso Deus. São maiores que a nossa fé. E nós ouvimos às vezes tantas besteiras de tantas pessoas que às vezes, em vez de nos ajudar, nos prejudicam ainda mais, trazem minhocas na nossa cabeça, não é? E colocam mais dúvidas ainda, mais querosene na fogueira muitas vezes. Portanto, às vezes há necessidade de nos afastarmos de determinadas situações e pessoas que mais nos desanimam do que animam. Precisamos saber realmente daqueles que são de Jesus e que realmente têm esse conteúdo da palavra de Deus e que vão animar a nossa fé e não desanimar a nossa fé. Porque do contrário, nós vamos perdendo a força da fé. Não porque Deus quer assim. Meu irmão, minha irmã, é bom a gente saber e ressaltar que Deus, senão se pode dizer assim, mas o padre está dizendo isso, e Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac, a Jacó, aos profetas, aos apóstolos, mas hoje parece que ele não fala mais. Meu irmão, Deus continua falando ainda hoje da mesma forma que falou no passado. Da mesma forma. O detalhe é que talvez hoje, com tanta confusão no mundo e tanto barulho no mundo, com tantas ideologias que nós vemos por aí, que não levam a nada, as pessoas às vezes falam muitas coisas, manifestam-se por aí afora, sem objetivo algum, sem saber o que querem nem para onde vão. E quanta gente vai atrás dessas besteiras. E então o que acontece? Nós não conseguimos estar em sintonia com Deus e com o que Deus tem a nos dizer, assim como Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, o próprio Jesus, que estava sempre conectado, estava sempre em comunhão, estava sempre em sintonia. Veja, um exemplo muito simples. Você tem o seu aparelho de celular ou tablet, que seja, e hoje se usa muito sem fio, né? A conexão sem fio, Wi-Fi, não é? Mas veja, você tem lá a fonte, não é? O roteador lá, seja lá o que for, que tem a fonte de onde vai sair o sinal da internet. E o seu celular você tem que estar ligado à conexão sem fio, Wi-Fi, não é? Se estiver desligado, por mais que a fonte lá, o roteador esteja ligado o dia todo, se no seu aparelho estiver desligado aquilo, você não vai ter. Você entendeu? Assim é com Deus e a nossa fé. Deus nos fala 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, será que o meu coração está em sintonia com Ele para dizer, será que o Wi-Fi do meu coração, não é? Está conectado com Jesus? Realmente eu estou ouvindo isso? Você está sintonizando a rede Século XXI agora. Há um canal específico, uma sintonia específica para você sintonizar e conseguir me assistir. Se não tivesse sintonizado neste canal, você estaria assistindo outra coisa ou não estaria assistindo nada. É necessário, quer dizer, tem que haver um canal, tem que haver uma sintonia. Com Deus é a mesma coisa. Para eu ter essa força da fé, é necessário eu estar sintonizado com Deus e em Deus. Para que Ele possa falar ao meu coração e eu possa então colocar isso em prática.
Assim aconteceu com os grandes personagens da Bíblia com relação à fé. Toma lá o livro do Eclesiástico, da metade para frente do livro do Eclesiástico, no Antigo Testamento. E lá você vai ver da metade do livro para frente o elogio que se faz aos grandes personagens da fé, de como realmente eles viveram a fé. Praticar, isso não quer dizer que não tiveram problemas, não tiveram dificuldades, claro que tiveram. Ter fé, meu irmão, e ser forte na fé, não significa dizer que você vai estar numa redoma de vidro, protegido, e nada vai lhe acontecer. Não, não significa isso. Ter fé significa que você vai ter sabedoria, força, coragem para enfrentar toda e qualquer situação difícil, para superá-la. Mas você vai fazer isso com a ajuda de Deus, porque você tem fé, você tem confiança plena que Deus vai lhe ajudar. Mas claro, você tem que fazer a sua parte, não é uma mágica, um passe de mágica que a gente estala o dedo e está tudo resolvido. Não, quem prega esse tipo de fé é um charlatão, porque a fé não é isso, nem a Bíblia ensina isso. A fé é um caminho que se faz com Jesus e vamos aprendendo de Jesus e praticando tudo isso. E à medida que nós vamos praticando, a graça vai acontecendo. Portanto, se você está numa situação difícil, uma enfermidade, não é uma doença, é um problema no matrimônio, o desemprego, seja qual for o seu problema, primeiro passo, tenha confiança, tenha fé que Deus está com você e ao seu lado. Não se afaste dele, não saia da sintonia com Deus. Ouça a palavra, reze a palavra, faça a sua oração, participe da Santa Missa, da Eucaristia, onde recebemos o corpo e sangue de Jesus. Isso vai fortalecendo a nossa fé. A palavra de Deus e os sacramentos são dois grandes alimentos que fortalecem a nossa fé, que dão força no caminho. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus e nos afastamos da missa, da Eucaristia, portanto, do pão que nos alimenta, o pão do céu que é Jesus, claro que a nossa fé vai diminuindo. É natural. E aí nós vamos dando espaço a outras coisas que vemos e ouvimos. Esse é o perigo. Quando o nosso coração vai nos afastando de Deus e nós não vamos ouvindo a palavra de Deus e escutando com o coração, nós vamos dando espaço a outras coisas, ideologias, sei lá o que mais. E claro, o inimigo vai aproveitar disso, meu irmão, minha irmã. E aquela situação que já está difícil, tende-se a ficar mais difícil ainda, mais complicado ainda. Aí a pessoa vai buscar livro de autoajuda daqui e dali, não é? Vai buscar essa ou aquela seita, vai buscar um passe aqui ou acolá, para lá, não é por aí as coisas. E aí nós vamos buscar muitas vezes facilidades. Portanto, estar em sintonia, em conexão com Deus, ouvir a palavra e escutar com o coração, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, acreditar, tomar posse dessa palavra, isso é algo importante. Às vezes a pessoa lê a Bíblia como se lê qualquer revista. Não, a Bíblia nós lemos, entendemos e rezamos. E dizemos assim, essa palavra vai acontecer na minha vida. Assim como aconteceu a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas, aos apóstolos e ao próprio Jesus, essa palavra acontece na minha vida, essa palavra é para mim. A palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é para agora. Às vezes nós rezamos a palavra de Deus, ou como ela se fosse mágica, não é? Simplesmente. Não fazemos a nossa parte, e não é assim. É eu assumir a palavra, é palavra de Deus, é dirigida a mim, e eu vou assumir e colocar em prática. Mas com uma fé madura, para que essa fé vá se fortalecendo cada vez mais. E uma fé forte, meu irmão, minha irmã, ajuda-nos a superar toda e qualquer dificuldade e a sermos vitoriosos com Jesus. E nós queremos rezar justamente isso nesta noite, para que você seja um vitorioso, uma vitoriosa em Jesus Cristo, forte nessa fé em Jesus Cristo, na sua palavra, na sua igreja. Então ligue para você
participar conosco. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora também, a graça que você precisa. É hoje o dia de você tomar posse dessa graça, dessa bênção, dessa palavra. 0800 777 0021 é o nosso telefone para você falar ao vivo, para você deixar o seu pedido de oração aqui na Madrugada de Bênçãos. Estamos ao vivo chegando até você pela Rede Século 21. E já temos alguém para participar conosco ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Eu sou Irene Jonas Mororó, aqui de São Paulo, capital. São Paulo, que bom. Seja bem-vinda à nossa Madrugada de Bênçãos. Amém, amém, amém. E a senhora quer rezar por quem hoje? Então, eu estou passando por um tratamento. Eu estava assistindo agora o senhor falando, né? Certo. E falando sobre a fé, né? E eu estou passando por um tratamento de câncer. Eu estou fazendo quimioterapia, né? Já há um ano. E eu peço oração por mim, pela minha família também, né? Claro. E pelo nosso trabalho, né? Que a gente trabalha por conta, né? Às vezes é difícil. E porque a gente está passando por um momento um pouco difícil do nosso país, então tudo fica mais difícil. Mas, Claro. como o senhor acabou de dizer, a fé, eu estava aqui prestando muita atenção no que o senhor estava falando, né? A fé é aquilo que a gente não se vê, né? Que a gente sente, né? Tem que pedir a Deus que nos ajude para a gente perseverar, né? Isso mesmo. Porque nem sempre é fácil, claro, vem os problemas e as decepções muitas vezes, não é? É verdade. Mas vamos rezar, né? Vamos colocar os pés, claro, fazer a nossa parte, né? Mas pedir a Deus que ajude, que as mãos ensanguentadas também possa tocar aí nesse tratamento da senhora, principalmente, e abençoar o trabalho e toda a família da senhora, tá joia? Tá joia, muito bom, muito Vamos obrigada. rezar, então. Então, que Deus possa abençoar a casa da senhora, a família da senhora, por intercessão da Virgem Mãe Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, tá aí a nossa irmã de São Paulo, capital, participando conosco. Jamais perder a fé, né? Tá lá no tratamento, às vezes tem dificuldade, o país passa uma situação não lá tão boa, mas nunca perder a fé e a esperança. É isso que queremos rezar hoje. Não perca a fé. Acredite em você, meu irmão. Não fique e joga a culpa ali, não. Acredite em você e em Deus. Não só em você você está lascado. Não. Em você e em Deus que você vai ter a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso. Então ligue pra gente, aproveite agora o nosso primeiro intervalo para você participar. 0800 777 0021, também para você ficar sócio, só não vai dormir não. Estamos ao vivo, vamos até 1h da manhã, ao vivo aqui pela Rede Século 21. Bem rapidinho o intervalo e eu volto já já. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.